Com a queda no preço dos carros aqui no Brasil, o Polo caiu de R$ 95.990 para R$ 89.990. Uma opção interessante com mecânica turbo e câmbio manual, que você vê comigo a partir de agora, e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e caso tenha ficado com alguma dúvida sobre o vídeo em questão, pode deixar nos comentários que eu te respondo. E claro, também se você quiser que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa aí nos comentários que eu também faço avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro, seja seminovo ou usado, a gente tem uma avaliação gratuita na Instacarro para fazer o melhor negócio do mercado e bora para avaliação. O Polo com motorização turbo e câmbio manual, ele não existia no mercado, até ele ser lançado no segundo semestre do ano passado. E ele meio que é um substituto natural do que a gente tinha do Up TSI aqui no Brasil. Então ele tem a mesma motorização, com o 170 TSI clássico, só que com 10 cavalos a mais. Só que ele tem 10 cavalos a mais e pesa 150 kg a mais. No conjunto da obra, ele é um carro que tem um desempenho bastante semelhante do Up, então ó, quem é o saudosista, aqueles saudosistas do Up vão gostar. E para quem queria um Polo com mecânica turbo e transmissão manual, vai se sentir bem representado nesse carro. Mas antes de falar de todas as características de direção, vamos falar aqui do que ele tem de diferença no visual das antigas gerações, da antiga geração do Polo aqui no Brasil. Primeiro, a Volkswagen ela precisou mudar a característica do carro, precisou dar uma renovada nele, porque no primeiro semestre de 2022 ele vendeu pouquíssimo. Então foi um carro que ou ele vendeu para frota, ou ele vendeu pouquíssimas unidades assim para quem a gente pensa para público pessoa física. Então ele teve essa pequena mudança assim nas suas versões e algumas melhorias aqui na questão de visual. Essa versão, por exemplo, ela tem, por exemplo, aqui o novo design dos faróis. Os faróis são em LED. O para-choque está diferente. Os para-choques aqui ficaram com uma abertura na parte de baixo, uma abertura plástica com visual como se fosse uma entrada de ar maior. E já usa o novo logo da Volkswagen. Aqui de lado ele usa rodas de 15 polegadas, não são diamantadas, são rodas de liga leve, mas não diamantadas. Os retrovisores são os mesmos, com repetidor de seta e comandos elétricos lá dentro. Aqui atrás as lanternas mantiveram o mesmo formato, mudou mesmo aqui o rearranjo interno das luzes com uma máscara negra para dar uma impressão mais esporte, assim como tem no Polo Track. A gente tem agora o Polo, nome da versão do veículo aqui, logo abaixo do logo da Volkswagen, e o para-choque traseiro é completamente novo, com aqui os olhos de gato na parte superior. E no porta-mala, continua a mesma coisa, os mesmos 300 litros comandados aqui apenas pela chave, não tem abertura por aqui. Então, espaço suficiente para você carregar o que você precisa do dia a dia, para fazer uma compra de mercado, para viajar, um espaço bem na média assim dos hatches do mercado. Aqui no interior, embora não pareça, tem bastante novidade que dá para te mostrar. Começando aqui pela porta, o design de um modo geral não mudou a questão de detalhe de acabamento. Então aqui a gente tem nesse lateral aqui do forro de porta, a gente tem esse novo desenho aqui em formato de losango, tem aqui estofadinho no apoio de braço, e os comandos dos vidros elétricos, dos retrovisores elétricos continuam os mesmos. E aqui na parte de cima, a gente tem esse detalhe aqui em volta da maçaneta interna que imita quase que uma fibra de carbono, mas com uma textura aqui própria. Então esse detalhe aqui muda, que é o mesmo detalhe que vem aqui na parte do painel de instrumentos. E aqui embaixo a gente tem os comandos dos faróis, e aqui nesse modelo, por exemplo, a gente já tem a possibilidade aqui de regulagem de altura do farol. Então eu posso vir aqui ó, em até 3 regulagens e fazer a mudança da altura do farol. Aqui o volante, ele é um volante novo aqui da linha Volkswagen, com o novo logo da Volkswagen aqui na parte central. E ele tem um detalhe que na verdade são dois detalhes muito importantes. Ele não tem aqui regulagem de altura e profundidade, é um volante com posição fixa. E ele não tem aqui uma função View que muda as características aqui do painel de instrumentos, como você pode ver aqui, ó. Aqui o painel de instrumentos, ele é bem completo, ele tem um visual bonito, só que a falta do botão View, como tem no Nivus, no T-Cross, ele impede que a gente mude o formato de visualização. E aqui acaba fazendo falta que a gente não tem possibilidade de colocar conta-giros, por exemplo, aqui na tela. O que a gente consegue ver aqui é mudar as informações que ficam do lado de cá, o que você vai mostrar aqui no painel dele. Então isso a gente consegue mudar sim. Tem informações de consumo, de viagem, não exibir nada, posso mexer nas configurações, telefone, consumo médio, velocidade, tudo por aqui. Até a temperatura do óleo eu consigo colocar, mas eu não consigo colocar as informações aqui de, por exemplo, como eu falei, do marcador de RPM. E as mesmas funções que você tem por aqui, eu posso jogar aqui do lado de cá e selecionar por aqui. Então não tem uma variação, eu tenho tudo que eu tenho aqui, eu só posso mudar a posição em que ele fica.
Então é um painel que ele é grande, ele tem uma boa visualização, tem o velocímetro grande ali para você ter uma informação legal, mas você não consegue variar muito as informações porque ele é bem limitado nesse sentido. Aqui a central multimídia Composition Touch é a mesma que já utilizava aqui na linha do Polo, então ela tem a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, só que aqui somente com fio, então para você utilizar aqui o espelhamento do seu celular, somente com fio. Aqui na parte inferior também os comandos do ar-condicionado não mudam, continuam os mesmos aqui analógicos, mesmo layout. Então quem já é acostumado com o visual aqui dos comandos do Polo não vai sentir nenhuma diferença nesse aspecto. Até a questão aqui de ruídos aqui do acabamento, como era bastante comum, parece que está um pouquinho melhor. Mas aqui, ó, talvez com uma utilização mais longa, comece a criar folgas aqui, ó. Talvez seja uma peça que também, mas no futuro, comece a trazer barulho. Aqui embaixo tem mais duas entradas USB para carregamento de celulares, só que elas não fazem espelhamento com a central multimídia. Aqui é só para recarregamento mesmo. O espaço aqui para colocar carteira, celular também continua o mesmo. O que muda, e que é importante de falar, é aqui a manopla da alavanca de câmbio. Ela tá maior e ela tem uma melhor aqui empunhadura, é mais ergonômica. Então você consegue apoiar bem a mão aqui para poder fazer os engates de uma maneira bem confortável. Isso muda, não muda aqui o botão de abertura do porta-malas, ele continua posicionado no mesmo local. A alavanca de câmbio, aqui os porta-copos, a tomada 12 volts, tudo a mesma coisa. Mas uma coisa que é importante de falar que mudou é que nessa versão agora o banco ele tem um encosto de cabeça inteiriço, assim como era no Up. E aqui a luz interna também ficou bem mais simples. Se no Polo antigo ela era mais caprichada, mais no estilo do Golf, aqui ela é bem simplona, no mais estilo de Gol mesmo. Aqui na traseira já a gente não tem quase alterações aqui, a mesma característica aqui do forro de porta, diferente lá da frente que tem aqui esse acabamento em losango aqui, é tudo preto, tudo simplificado. Aqui a gente tem a mesma característica da alavanca de abertura interna. E a gente tem aqui também em questão de espaço, ele é um pouco menor do que a média de mercado. Aqui para quem vem na traseira, eu não sou alto, tenho 1,75 m de altura, o banco está posicionado na minha posição de direção normal. E eu tenho aqui praticamente 3 dedos aqui de distância do joelho para o banco da frente. E para a perna aqui eu tenho um movimento bastante limitado. A parte que é boa é que a posição do assento é muito confortável. Então eu estou bem posicionado aqui na região das costas, tenho a posição boa aqui da região das pernas, então eu consigo viajar de uma maneira tranquila. Sofre um pouquinho se eu estivesse na posição central. Na posição central, aqui o túnel ele é um pouco mais alto e tem esse acabamento aqui do console central que vem desde lá da frente. Então fica com pouco espaço para poder apoiar as pernas. No mais, característica mesmo do Polo que a gente já conhece sem grandes mudanças. E agora bora pro test drive para poder mostrar como ele se comporta na cidade. O Polo TSI ele vem basicamente com a mesma mecânica do que utilizava no Up, com o 170 TSI, com a diferença que aqui ele tem 10 cavalos a mais. Então são 116 cavalos, que é mais do que vinha no Up, com a mesma configuração aqui de câmbio manual, só que ele é menos potente do que o Polo 200 TSI com câmbio automático, que lá nós temos 128 cavalos. Na prática a gente tem um desempenho muito próximo ao que tinha o Up, então aquela pessoa que gostava muito do Up, do desempenho dele, das características do carro, o 0 a 100 é muito próximo, a aceleração é muito próxima. A diferença é que o Polo ele é mais pesado, são 150 kg a mais. Então a gente tem um carro mais no chão, mais na mão, digamos assim, para dirigir, e que dá margem para você fazer bastante coisa aqui com ele, principalmente para quem gosta aqui do ramo de preparação. O que eu gosto bastante nesse carro é a questão da suspensão dele. A suspensão dele é bastante macia. Ela é macia de uma forma que ela filtra bem as irregularidades da pista, só que ela consegue ser confortável e firme para você fazer uma curva de uma maior velocidade. Você consegue dirigir o carro de uma maneira segura, tanto aqui na cidade quanto na estrada. O que me incomoda um pouco nessa configuração do carro é como a primeira marcha dele é extremamente curta. Então me lembra bastante o que era uma marcha do Celta, por exemplo. Então você tem que engatar a primeira marcha aqui, queimar um pouquinho de embreagem para o carro não dar aquele tranco para uma próxima troca, porque a rotação sobe bastante numa primeira aceleração aqui. Então você tem que dar uma queimadinha de embreagem para jogar a segunda e não dar aquele tranco. Só que no mais as marchas são muito bem escalonadas, então você consegue dirigir ele e ter um conforto de rodagem bom. A acústica dele aqui de isolamento é boa e por conta de todo esse conjunto, como ele é bem calibrado, como ele funciona bem,
ele também é muito bem calibrado para consumo de combustível. Então aqui, na utilização, a gente pegou para fazer o teste, a gente rodou até aqui 123 km com ele, 100% em trajeto aqui urbano para essa aferição de combustível. Nessa medida, ele chegou a uma média de 8 km por litro com etanol no tanque. É uma média muito boa, que eu considero, sabendo que quando a gente jogar ele aqui na estrada, essa média vai ser muito melhor, e a média aqui, de acordo com o Inmetro, a gente vai deixar para vocês aqui na legenda. Pensando aqui em itens de série, como ele não é uma versão de entrada e também não é uma versão de topo, digamos que ele tem um nível de itens de série bem na média. Então a gente tem aqui, são 4 airbags, são frontais e laterais, tem a central multimídia aqui com Android Auto e Apple CarPlay com fio, o painel de instrumentos digital, que ele tem algumas visualizações aqui de computador de bordo, mas ele não tem mudanças aqui de visualização, como eu mostrei para vocês. Tem um ar-condicionado, retrovisores elétricos, travas elétricas nas 4 portas, tem a abertura elétrica aqui do porta-malas e tem os clássicos controle de tração e estabilidade e Isofix e Top Tether aqui para os passageiros da traseira, quando em caso de cadeirinhas. Então ele é um carro bem equipado, no nível assim do que você precisa para utilizar com o conforto e a dignidade de itens de série do que você vai precisar realmente para o dia a dia, nem nada mais, nem nada menos, bem do que um clássico de Volkswagen poderia te oferecer. Em um mercado automotivo agora que a gente está sofrendo com queda de preço, com veículos cada vez mais baratos, tendo maiores incentivos no financiamento, o Polo TSI ele é uma ótima opção para quem está procurando um carro com mecânica 1.0 e turbo, só que ele não é um dos mais equipados. Se a gente for pensar em veículos mais equipados, mais tecnológicos, a gente tem concorrentes à altura que são até um pouco melhores que ele, como por exemplo o Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix. Então, pensando em itens de série, nesses detalhes, os concorrentes são melhores. Só que é difícil os concorrentes oferecerem um conjunto tão bom de dirigir, com um câmbio macio, com um motor de desempenho bastante agradável e tão elástico para você usar de maneira tão suave na cidade e tão esportiva, digamos assim, em acelerações, em ultrapassagens, na estrada, como oferece o Polo. O conforto de suspensão também dele é inigualável. Então, acho que varia muito de uma questão de uso para o que você vai utilizar o carro, qual que é a sua forma de condução, o que você realmente precisa. Eu tendo os 89.990 que vale esse Polo TSI hoje, eu ficaria bastante tentado em levar esse carro para casa, mas e você? O que você faria? Por 89.990 você levaria o Polo TSI para casa ou levaria algum dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!